Opa, pessoal, bora lá, terceirão, bora. Vamos dar continuidade. Pessoal, a última aula nós falamos na parte de condutores, tá certo? Aí viemos respondendo as questões do livro de vocês. E aí ficou algumas questões para nós terminar. Aí hoje nós vamos encerrar o conteúdo de condutores e vamos entrar na parte de corrente elétrica, tá bom? Aí nós já vamos sair da parte de eletrostática e vamos entrar na parte de eletrodinâmica, tá bom? Aí vai ser corrente elétrica, resistores, tá? E aí chega em geradores e vai embora, tá certo? Então hoje vai ser isso aí, pessoal, tá bom? Aí nós vamos finalizar com condutores e partir para corrente elétrica, tá bom? Sim, aí na última aula nós fizemos duas questõezinhas do livro de vocês, da revisão do Enem, tá bom? Agora vamos partir para a próxima questão, pessoal. No caso será a terceira questão, tá certo? Bota quente, pessoal, bota quente que eu quero vocês lá em cima, viu? Eu tô torcendo por vocês. Vamos lá. A terceira questão diz assim, pessoal, ó. Uma esfera condutora e isolada de raio R foi carregada com uma carga elétrica que, considerando o regime estacionário, assinale o gráfico abaixo que melhor representa o valor do potencial elétrico dentro da esfera, tá bom? Dentro da esfera. Aí diz, como função da distância, R maior que R até o centro da esfera. Pessoal, ó, essa questão aí diz assim, ó. Considerando o regime estacionário. Pronto, essa aí é a palavra-chave dessa questão. Quando ele falou, considerando o regime estacionário, ele está dizendo para nós que a carga está em equilíbrio eletrostático, certo? Quando a carga está em equilíbrio eletrostático, o potencial vai ser um só valor. Estão lembrados? Vai ter um só valor. Tá certo? Aí diz assim, ó. O valor do potencial elétrico dentro da esfera como em função da distância, né? Então, pessoal, o potencial elétrico vai ter um só valor independente do raio, tá certo? Outra coisa também. Observe aí que todos os gráficos que tem na figura, elas são de potencial elétrico em função do raio, certo? Então é potencial elétrico em função do raio. Gente, se todos os potenciais são iguais, então vai ter um só valor para o potencial elétrico. Concorda comigo? Que esse valor, ele vai ser para qualquer raio, vai ser um só valor, porque está dentro da esfera. Estão lembrados? Todos os potenciais dentro da esfera e na superfície é um só valor, não é não? Então, se vocês forem olhar aí nessa questão aí, o que mais está aí como verdadeira vai ser a letra A, pessoal. Estão vendo ali, ó? Vai ter um só valor para qualquer raio. A letra B está dizendo que o potencial é zero. Ó, lá embaixo, ó, é nulo. Na letra C, a gente tem uma crescente, vai se modificando. Na letra D, é em forma de parábola, né? Existirá um ou dois valores, né, do potencial, não é isso? E o outro é que o potencial é decrescente, né? Isso aí também, e variando de valores. Então o mais correto seria a letra A, tá bom? Vamos ver a resposta aqui, ó. Olha aí, ó. Viu aí? Letra A. Tá vendo? Então, pessoal, essa questão aí, ela caiu lá no Rio Grande do Sul, tá bom? Essa questão, ela não era difícil, ela é raciocínio, ela é para raciocinar, tá certo? Então, toda questão que a gente for fazer, a gente tem que raciocinar para ver como é que vai, tá bom? A gente tem que raciocinar, viu, gente? Certo? Bora outra questãozinha.
Próxima questão. A questão de número 4. Tá bom? Questão número 4. Vamos ver o que é que diz. Ela caiu na Unitaú. Diz assim. Duas esferas condutoras 1 e 2 de raios R1 e R2, onde o raio 1 é igual a 2 vezes o raio 2. Certo? Primeira coisa que falou aí. Estão isolados entre si e com cargas Q1 e Q2, sendo Q1 igual a 2 vezes o valor da carga 2. Tá bom? E de mesmo sinal. Tá? Aí vamos lá. Quando se ligam as duas esferas por um fio condutor, pode-se afirmar que... Bora ver o que está afirmando aí. Letra A. Haverá movimento do elétron para lá. Letra B. Haverá movimento do elétron da 2 para 3. Letra C. Não haverá movimento entre as esferas. Aí, pessoal, nesse caso aí, para que haja movimento, nós temos que saber que é um potencial elétrico. Se os potenciais forem diferentes um do outro, aí vai haver movimento de elétrons, certo? E aí, para nós saber se é da esfera 1 para a esfera 2, tem que saber se o potencial 1 vai ser maior que o potencial 2, e assim vai, tá bom? Vamos primeiramente tirar os dados, tá bom? Então, ó, tirando os dados, nós temos o seguinte, pessoal. Duas esferas condutoras I1 e 2 de raios R1 e R2, onde R1 é igual a 2 vezes R2. Ou seja, o raio 1 é igual a 2 vezes o raio 2. Já coloquei ali os dados, certo? Aí, continuando. Estão isolados entre si e com cargas Q1 e Q2, sendo Q1 igual a Q2. Ou seja, carga 1 igual a 2 vezes a carga 2. Aí eu coloquei nos dados, certo? E se nós formos olhar, só desses dois coisinhos, só desses dois itens para nós coletar na questão, tá certo? Aí vamos lá. Olha, como ficaria o potencial 1? O potencial 1 seria quem? A constante, vezes a carga 1, vezes o raio 1, certo? E aí nós teríamos potencial 1 é igual a constante, vezes 2 vezes a carga 2, dividido por 2 vezes o raio 2, certo? E aí, pessoal, se eu cortar o 2 com 2, nós teremos potencial 1 igual a carga 2, dividido pelo raio 2, certo? Nós teríamos esse valor bem aí para o potencial 1, tá bom? Agora vamos ver como seria o potencial 2, tá bom? Ficava assim, ó. Potencial 2 é igual a constante vezes a carga 2 dividido pelo raio 2, tá bom? Acredita aí. E aí, se vocês comparar o potencial 1 com o potencial 2, nós teremos que eles terão valores iguais. Observem aí, ó. Observem aí, ó. Eles estão com o mesmo valor. Então, eu estou afirmando que o potencial 1 é igual ao potencial 2. Aí sim, agora dá para nós responder a questão. Se não tem diferença potencial, se os potenciais são iguais, então ele está em equilíbrio eletrostático, certo? Se ele está em equilíbrio eletrostático, a que mais vai encaixar aí vai ser a letra C, onde diz assim, ó, não haverá movimento de elétrons entre as esferas, tá bom? Por quê? Que vão estar em equilíbrio. Olha aí, ó. Questãozinha aí, também de teorias, viu? Então, pessoal, ó, torna a repetir. Terceirão, estude para as teorias da parte de eletricidade, a primeira parte da eletricidade. Eu falei para vocês que a eletricidade do terceiro ano era dividida em 3, né? Eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo, certo? A primeira parte, que foi essa que nós vimos aí, ela está, pessoal, essa primeira parte, ela só é teoria uma atrás da outra. Ou aprende, pessoal, viu? Aprenda essas teoriazinhas para nós ir longe, tá certo? Bora ver o que, é que tem mais para nós aí?
Então nós temos agora, pessoal, a quinta questão, viu? Na quinta questão, diz assim, ó, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Admita que a distância entre os eletrodos de um campo elétrico é de 20 centímetros e que a diferença de potencial efetiva aplicada ao circuito é de 6 volts, tá bom? Nesse caso, a intensidade da corrente, a intensidade do campo elétrico em volts por metros vale quanto? Olha aí, pessoal. Aí foi que ele deu aí, ó. Ele nos deu a distância, nos deu a DDP e nos deu o campo elétrico, que é o que nós vamos procurar. Disse ainda que o campo elétrico vai estar em volts. Olha que a DDP está em volts. E vai estar em metros. Só que a distância lá ainda é em centímetros. Nós vamos ter que haver essa transformaçãozinha aí. Vamos ver como foi que eu fiz aqui, ó. Primeiramente eu separei a distância, né? Vamos ver a questão aqui, ó. Admita que a distância entre os eletrodos de um campo elétrico é de 20 centímetros, né? Então a distância é 20 centímetros, tá bom? 20 centímetros, eu falei para vocês, para não ficar mais calculando mais nada, toda vez que for de centímetros para metros, nós repetimos o número e multiplicamos por 10 menos 2. Aí coloca metros. Tá lá, ó. Fica aqui em 20 vezes 10 a menos 2 metros. Tá bom? Aí diz, e que a diferença potencial, ou seja, U é igual a 6 volts. Tá bom? Então já nos deu a distância e a DDP. E agora está pedindo o campo elétrico. Certo? Olha a fórmulazinha. Qual a fórmula que melhor encaixa aí, pessoal? Deu. Contrário, né? Campo elétrico vezes U vezes, que é igual a distância, não é isso? Bora ver aqui. Ó. Campo elétrico vezes a distância é igual a DDP. Não é isso? Não é assim? Vamos lá. Aí o que é que eu tenho? Campo elétrico eu não sei quem é, vou procurar, né? A distância, pessoal, né? 20 vezes 10 a menos 2, não é não? É igual a quem? É igual a 6 volts, tá bom? 6 volts. Então o campo elétrico será quem? 6 dividido por quem? Por 20 vezes 10 a menos 2, tá bom? Nesse caso, o campo elétrico vai ser quanto? 6 dividido por quem? 20 vezes 10 menos 2, mesma coisa de 0,2, né? Então fica quem? 6 dividido por 0,2, tá bom? Logo o campo elétrico vai ser 30 volts dividido por metros. Tá aí, pessoal, questãozinha simples, boazinha de se resolver, mas tem que saber as fórmulas, não é isso? Então essa questão foi muito simples, pessoal, viu? No caso aí seria letra B, tá? Ó, muitas questões, a gente diz assim, o vestibular é difícil, mas não, gente, ó, se você estiver com a mente, se você estiver concentrado, se vocês estudaram, pode ficar se preocupado que não é difícil não. Agora, se não estudar, meu amigo, tudo é difícil, tá bom? Tudo é difícil. E onde a gente tem que ganhar do outro é estudando. Enquanto você está parado, 5 ou 6 está estudando, tá bom? Vamos lá. Com isso aí, pessoal, foi encerrado a parte de condutores, tá bom? O condutor foi encerrado. Aí, como eu falei para vocês, agora nós vamos entrar na parte de corrente elétrica, tá? A parte de corrente elétrica nós vamos entrar, tá bom? E aí eu pergunto a vocês. Vocês sabem me informar o que é corrente elétrica? Ó, a corrente elétrica, ela é quem vai fazer com que qualquer aparelho funcione, tá bom? Ela só, todo aparelho, para que ele funcione, nós temos que ligar o aparelho, aí quando você liga, passa a corrente elétrica ali. Aí depois vai passar por dentro do aparelho ligando ele, tá bom? E aí nós assistimos, se você quiser assistir, vamos supor, for uma televisão, for um notebook, for um celular. Então,
partir do momento que uma corrente começa a circular dentro do circuito ali, aí forma-se um circuito fechado. E aí começa a funcionar tudo. Tá bom? Isso aí é o meu conceito para a corrente elétrica. Tá? No livro diz assim, no livro vocês dizem, é o movimento ordenado de cargas elétricas. Pessoal, vocês viram lá em condutores, que eu falei que o movimento é desordenado, tinha elétrico para tudo que era buraco, estão lembrados? Elétrico vai para um lado, elétrico vai para outro, vai para a esquerda, vai para a direita, para cima, para baixo, de todo jeito. Já a corrente elétrica não, pessoal. A partir do momento que você pega um condutor e bota para passar uma corrente elétrica ali entre eles, ele vai organizar os elétrons. E aí os elétrons passam a andar um atrás do outro, enfileirados, viu? Tá bom? Esse tópicozinho eu coloquei aí para perguntar a vocês se vocês sabem o que é um gerador elétrico. Tá bom? Gerador elétrico. Pessoal, o que é um gerador elétrico na mente de vocês? Ó, gerador elétrico é qualquer coisa que forneça energia, tá bom? Qualquer objeto que está fornecendo energia para um aparelho, para qualquer coisa para ele funcionar, aquele objeto ali passa a ser chamado de gerador, tá bom? Exemplos de geradores que nós conhecemos. Ó, a bateria de um carro ou de uma moto, ela não fornece energia para que o carro ou a moto pegue de partida. Use o som, use os faróis do carro, tá entendendo? Aquela parte eletrônica todinha ali. Então, se a bateria fornece energia para o carro, então a bateria do carro ou da moto, né, ela é considerada um gerador de energia. Entenderam aí o que é um gerador de energia? O celular de vocês. Antigamente, hoje não, que as baterias vêm tudo de lítio, vem a pregadinha dentro do celular ali, quando vocês compram novinho, não tem nada não. Mas antigamente, a bateria, ela vinha separada do celular, tá bom? Aí você pegava a bateria, que é um gerador, colocava dentro do celular, aí o celular começava a funcionar. Por quê? Porque você está fornecendo energia para dentro do celular. E aí, começa a passar a corrente elétrica, certo? Aí a bateria do celular de vocês, a bateria, enquanto o celular de vocês estiver funcionando, estiver sugando ali a bateria, né, que ela vai derrubando as porcentagens dela ali, enquanto ela estiver fornecendo energia para vocês, ela é um gerador de energia, certo? Ela é um gerador de energia. Agora, quando o celular de vocês descarrega, né, o celular de vocês vai descarregar. E aí vocês vão colocar na tomada para recarregar, não é isso? Então, quando vocês vão recarregar o celular de vocês, a bateria deixa de ser um gerador e passa a ser um receptor, certo? Que é outro conteúdo que nós vamos ver durante o ano, tá certo? Então, nós vamos ver geradores e vamos ver receptores, tá bom? Só que ainda é mais na frente. O que nós vamos ver mesmo é corrente elétrica, tá bom? Tá certo? Bora lá. Aí, como disse a vocês, pessoal, coloquei um exemplozinho de uma bateria, né? E aí tem os polos da bateria, pessoal. Tem o polo A e o polo B, né? E entre A e B vai ter o potencial A e o potencial B. E entre esses vai ter que existir uma DDP. Por quê? A bateria só funciona se houver uma diferença potencial entre elas, tá certo? Se não houver uma diferença potencial, é que a bateria está descarregada. A bateria está inútil, inutilizou, tá certo? Aí você tem que trocar a bateria. É tanto que a bateria você não pode deixar ela ficar fraca por completo, porque senão danifica ela. Quando ela fica fraca, você dá um carregozinho na bateria, pronto, renova ela novamente, toca o barco para frente, igual a celular. O celular de vocês, a bateria do celular de vocês, tá bom? Aí eu coloquei aqui, o gerador mantém uma DDP entre os polos A e B, foi o que eu acabei de dizer agora, né? Tem que ter uma diferença potencial ali, tá bom? Aí diz aqui, o polo positivo é o terminal A, de maior potencial. E o polo negativo e o polo negativo é o terminal B,
de menor potencial. Certo? Seria desse jeito aí, pessoal, tá bom? Vamos bora continuar. Aí eu coloquei assim: num condutor metálico em equilíbrio eletrostático, o movimento dos elétrons livres é desordenado. Foi o que eu disse, não foi? Quando é um condutor, o movimento dos elétrons é ordenado. Já no gerador, na corrente elétrica, ele passa a ser ordenado. Não é isso? Então eu coloquei aqui um modelozinho sem a corrente elétrica. Como é que ficaria? Ó? Observe que ele ficaria meio doidinho aí. Ó. Vista aí a setazinha dos elétrons, elas estão distribuídas de todo jeito. Ó. E ao lado eu coloquei esse círculozinho aí, explicando como seria mais ou menos o movimento desse elétron. Ó. Pode ver que ele vai para todos os lados ali, ó. Certo? Ele te liando no movimento parecido com o movimento do efeito Doppler, né? Tá certo? Aí quando tem corrente elétrica, ficaria desse jeito aí, ó. Os elétrons passando, né? Vai existir um campo elétrico, né? Se deslocando de A para B, tá bom? E aí vai levando a vida, tá certo? Vamos lá. Aí, pessoal, nós vamos ter agora, aos doidão vivo, nós temos que calcular a intensidade da corrente elétrica, tá bom? A intensidade da corrente elétrica. Que ele disse o seguinte, pessoal, ó, que a intensidade elétrica se calcula pela carga elétrica dividida pelo tempo, tá certo? Então a corrente elétrica passa a ser igual a quem? A carga elétrica dividida pelo tempo, tá bom? E que a carga elétrica é igual a quem? Ao número de elétrons livres vezes a carga elementar. Vocês estão lembrados do valor da carga elementar? Ela, pessoal, às vezes a gente tem que trazer ela na cabeça, tá? Que é quem? 1,6 vezes 10 menos 19 coulomb, tá bom? Vamos lá. Então, quando eu junto essas duas fórmulas que eu dei lá em cima, né? Fica igual essa daqui de baixo. Fica quem? Corrente elétrica é igual a quem? A N vezes E dividido pelo tempo. Certo? Quero direito aí, ó. E aí eu coloquei uma legendazinha para vocês verem, tá bom, pessoal? Onde I significa corrente elétrica, a unidade medida é a letra A, que em homenagem a amperes, né? Eu fiz com amperes, e ele homenageou com a letra A de amperes, tá bom? Delta Q é a carga elétrica, tá bom? A unidade medida é o C de Coulomb, estão lembrados? Delta T é o intervalo de tempo, que no caso seria o segundo, tá bom? E N, o número de elétrons livres, certo? Vou dar uma continuadazinha aqui. A carga elementar, também a unidade medida é Coulomb, tá certo? E eu vou falar agora um pouco de corrente contínua, tá? Que vai existir corrente contínua e corrente alternada. Eu botei uma figurinha para vocês verem aí, pessoal. Olha, observem aí que no lado nós temos uma pilha, certo? Ó, uma pilha é um gerador de energia, não? Que fornece energia, não é isso? Eu coloquei uma pilha. Nessa pilha, o que vai acontecer? Este gráfico que está aí está representando o gráfico da pilha, que é a corrente elétrica em função do tempo, certo? Observem aí que a corrente elétrica é uma só, tá bom? Então, quando a corrente for contínua, vai ser uma só corrente elétrica. Não vai existir mais que uma corrente elétrica, não. Então, a corrente elétrica do celular de vocês, ele é contínua, tá bom? Ela vem contínua. Eu coloquei aqui. A corrente contínua constante tem sentido e intensidade constante com o tempo, ou seja, tem um só valor, tá certo? Vai ser somente um valor só. Agora, corrente alternada, pessoal, tá? A corrente alternada, se vocês verem aí, eu coloquei uma figurazinha aí, representando as tomadas da nossa casa, tá bom? Vejam aí, ó, tá bom? Uma tomada da nossa casa. Por quê? Porque a corrente elétrica, uma hora está em cima, outra hora está lá embaixo, outra está em cima. Ela fica só oscilando, pessoal. Ela vai e vem, viu? Ela fica oscilando. E aí eu coloquei assim, ó. A corrente alternada muda periodicamente de intensidade e de sentido. No caso do gráfico, a corrente alternada ela é senoidal, tá bom? Então a alternada, pessoal, ela vai ficar sempre se modificando. Aí eu coloquei uma observaçãozinha aqui ainda, diz assim, ó.
Os terminais das tomadas das residências fornecem uma corrente alternada de frequência 60 Hz, certo? Ou seja, a intensidade e o sentido da corrente elétrica ela muda 60 vezes por segundo. Então, na nossa casa, a corrente elétrica não é uma só, não. Ela vai sempre se modificando ali, tá bom? É por isso que na nossa casa tem que ter um disjuntor, lá no comecinho, lá no contador. O disjuntor é aquele negocinho que liga e desliga, lá no contador. Por quê? Porque ele é que vai controlar a quantidade de entrada de corrente elétrica dentro da nossa casa. Se vocês amanhã, ou hoje, né, vocês dão uma saidinha lá fora na casa de vocês, você observe que na cabecinha do disjuntor vai ter a medida. Ele é de 15 amperes, 25 amperes, tá bom? Só que, pessoal, é o seguinte, ó. O ideal de uma casa, aqui em casa mesmo, minha casa é 15 amperes, tá certo? 15 amperes. Por quê? Porque se eu colocar um de 25 amperes, vai passar uma maior quantidade de energia. Não é isso? Vai passar uma maior quantidade de corrente elétrica. E aí tem aparelhos nossos aqui dentro da nossa casa, dentro da minha e da sua, tá? Que não aguentam uma amperagem enorme passando. Se a amperagem vier forte, queima nossos aparelhos. É por isso que aqui em casa eu comprei um de 15 amperes, porque ele só deixa passar até 15 amperes. Veio mais que 15, ele desliga. Sempre quando tem um curto-circuito na rua, né? Ele vai e desliga, não deixa entrar não. Tá certo? Para ter o controle das correntes elétricas, nas nossas ruas, tem uma caixona bem grandona nos postes, chamada de transformador. Então o transformador tem a mesma função do disjuntor. A corrente elétrica vem, ele transforma a corrente em menos corrente para entrar nas nossas residências. Porque se não for assim, só ia queimar nossos aparelhos aqui, tá bom? Então bora lá. Unidade da corrente elétrica, como eu já falei para vocês, né? Eu coloquei aqui algumas unidades que poderá vir em questões que sempre vem, né? Eu coloquei o miliamperes de valor 10-3, o microamperes de valor 10-6, o nanoamperes de valor 10-9, o picoamperes de valor 10-12, tá bom? Coloquei esses valores aí que sempre vem em questões, tá certo? E o sentido convencional da corrente elétrica, o sentido é o seguinte, pessoal, eu coloquei assim, ó, o sentido do movimento dos elétrons é oposto ao sentido do campo elétrico. O convencional, ele sempre é o contrário do campo elétrico. No interior do condutor metálico, pois força elétrica é igual a quem? A carga elétrica vezes o campo elétrico, e a carga elétrica é negativa. Por quê? Porque vem os elétrons. A palavra eletricidade vem na palavra elétron. Se elétron é negativo, né, pessoal? Tá bom? Então, vamos lá. O sentido da corrente elétrica, aí sim, é igual ao sentido do campo elétrico no interior do condutor. Tá bom? Aí eu coloquei aí, ó, letra A, sentido convencional, tá certo? Coloquei outro sentidozinho aí, para vocês verem, ó, e o sentido vem na bateria. Aí na letra C, pessoal, essa bateria aí, nós vamos estar mais na frente, e ele não é derreter não, certo? Esse é o convencional, nós trabalhamos com ele sendo do negativo para o positivo, tá certo? O sentido da corrente elétrica, viu? Tá certo? E aí, pessoal, essa parte de circuito elétrico aqui, eu vou deixar para a próxima aula, viu? Para o vídeo não ficar muito extenso, tá certo? Então a parte de circuito elétrico fica para a próxima aula, viu? Pois tá aí, pessoal. Pois ó, tchau. Bons estudos aí, viu? E eu tô botando fé em vocês, tá?